Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na DATV, fazendo um podcast com uma série que estaremos apresentando ao longo dessa semana, conversando com os meninos que entraram no seminário esse ano, o Seminário de Apucarana, no IFA. Nós vamos conhecer um pouco a história de cada um deles, sabendo da importância de valorizarmos as vocações, principalmente dentro desse ano, que nós temos tanta coisa acontecendo na nossa igreja de uma forma universal, mas saber que tudo começa por um trabalho bem feito no seminário. Nós temos o nosso cenário São João Maria Vianney, que é o patrono de todos os sacerdotes, e também o Bom Pastor, que já peregrinou por todas as paróquias da nossa diocese e é aquele modelo para cada um que um dia se tornará um sacerdote, um bispo, até mesmo um papa. Então, com muita alegria, hoje estou aqui na nossa primeira bateria com os entrevistados, o Enio e o Eduardo, que vamos conversar um pouquinho agora. Primeiro você, Enio, seja bem-vindo à DATV, ao nosso podcast. Como é que está esse coraçãozinho aí para estrear pela primeira vez nessa mídia da nossa diocese? Muito obrigado, dona Cidinha. A gente fica um pouco nervoso, né? Porque primeira vez, não é mesmo? Mas se Deus abençoar, dará tudo certo. Não é mesmo? Tudo muito certo, estaremos falando com o coração. E você, Eduardo, também tinha alguma expectativa para essa nossa gravação de hoje? Uma expectativa muito grande, é uma honra estar na DATV e com a senhora também, Cidinha, fazendo esse podcast. É um pouquinho de nervosismo porque é a nossa primeira vez, mas vai dar tudo certo, com certeza. Muito bem, já está dando certo. Bom, Enio, conta um pouquinho para nós de onde você veio, a sua idade, qual foi a tua trajetória até chegar aqui nesse dia de hoje. Eu tenho 20 anos, vim lá de Lunardelli, Santuário Santa Rita de Cássia, né? Morei meus últimos 4 anos lá com a minha família paterna, né? E lá eu servindo no altar juntamente, né, com os demais cerimoniários e cerimoniárias. Eu comecei a sentir um gosto muito grande por esse servir, sabe? E senti que deveria me aprofundar mais, né? Aí, conversando com o padre Gabriel, não é mesmo? E com os animadores vocacionais lá de Lunardelli, né? Decidi vir conhecer o seminário, né? Participei dos encontros vocacionais ano passado e esse ano ingressei aqui no IFA. Muito bem, veio de Lunardelli, então. Nós estamos vivendo o mês de maio, vamos celebrar no dia 22 o dia de Santa Rita, a grande padroeira. De certa forma, talvez ela também tenha ajudado ali entre a comunidade, localizar você e te trazer para cá, né, Enio? Sim, com certeza. Muito bem, e você, Eduardo, de onde vem? Sou de Arapongas, da paróquia Santa Rita de Cássia também. Então ela está no meio de nós aqui. Isso. Eu era um pouquinho afastado da igreja, e eu fui em alguns encontros de jovens, e aí veio a oportunidade de ser data show na minha paróquia, né? E aí, sendo data show na minha paróquia, eu fui me aprofundando na liturgia, vendo cada vez mais como era estruturada a missa, cada vez ficando mais aprofundado, trabalhando mais como data show. E minha tia, ela chegou para mim com uma oportunidade de ser cerimoniário na minha paróquia, né? Então, comecei minha formação como cerimoniário na Santa Rita de Cássia. Meu professor foi o padre Jorge, que está lá como vigário. E cada vez me aprofundando mais, conhecendo os objetos litúrgicos, vendo que nada, tudo tem um significado, né, da igreja. E cada vez se apaixonando mais pela complexidade que é a Igreja Católica, como ela é gigante, né? E aí vim no primeiro encontro, que fui convidado por um amigo. Esse amigo meu, ele não veio, mas eu vim. E aí nesse primeiro encontro eu entrei aqui e já fiquei completamente apaixonado pelo seminário, né? Pela essa ideia de ser padre, que cada vez ia crescendo mais na minha cabeça. E aí a gente vai vendo, né, a realidade de tudo isso, como funciona, conhecendo irmãos que vão ingressar com a gente, conhecendo os sacerdotes que vão ser nossos diretores, o padre Leandro, por exemplo. E nesse primeiro encontro conheci bastante gente, muita gente que hoje em dia não está aqui, mas muita gente que está aqui. E no segundo encontro, porque no terceiro, na verdade, no segundo eu acabei não vindo, no terceiro encontro foi o encontro do Opção de Vida, né?
E nesse encontro a gente deu o nosso sim. Foi um momento muito especial, que era a caneta na mão e o papel, sim ou não. E hoje em dia, muito feliz aqui, estudando cada vez mais, aprofundando e vendo quão complexa é a Igreja Católica. E, se Deus quiser, vamos para frente. Que testemunho bonito, e pensar que o Espírito Santo de fato age, né? O seu amigo vinha, você não, de repente ele não veio, você veio e você está aqui. Nós conversávamos nos bastidores, que faz exatamente 3 meses que vocês iniciaram, sabem que ainda tem um grande caminho a trilhar, mas certamente que já estão aí começando a conhecer um pouco dessa história e vendo os seminaristas já de caminhadas mais longas, também de certa forma, Enio, você acha que já é um incentivo, vocês começando a caminhar hoje e ver aqueles que já estão lá na frente? Sim, é um grande incentivo, né? E aqui no seminário, graças a Deus, os que já estão mais adiante na caminhada, né, nos ajudam também para podermos, né, ingressar melhor aqui, né, para podermos nas atividades da casa, não é mesmo? Na convivência, eles também nos ajudam bastante. Você já se imaginou um sacerdote celebrando uma missa? O coração arde muito por isso, sabe? Já imaginei, né, se for da vontade do Nosso Senhor, estarei de braços abertos. Bonito, já dizer o coração arde mostra que está falando realmente com o coração e com os sentimentos. E você, Eduardo, tem algum medo nessa caminhada sua até chegar ao objetivo final, alguma coisa que lhe assusta? Eu acho que na caminhada um medo talvez não ser aquilo que a gente idealiza na nossa cabeça, né? Porque às vezes quando a gente está na nossa casa pensando em vir para o seminário, fui no primeiro encontro e estou em casa, a gente começa a imaginar muitas coisas assim, né, que ao longo do tempo vão sendo adaptadas para a realidade. Mas talvez um futuro... É que hoje em dia é até engraçado falar, mas eu não me imagino fora do seminário. E uma coisa que talvez dê medo é imaginar um futuro que Deus não quis que fosse padre. Seria uma quebra de expectativa, mas com certeza seria para o nosso bem. Mas é inevitável o medo disso, né? Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da vocação, né? Primeiro nós somos chamados a viver, cada um vive. Depois, a hora de dar um sentido à vida, entrevistando outros seminaristas ou padres nesse meu trabalho, a gente sabe de pessoas que entraram antigamente, se entrava muito jovem em seminário, né? Tinha meninos que entravam no seminário com 7, 8 anos de idade. Hoje vocês já trilharam um pouco uma vida dentro da sociedade até ter esse discernimento de vir. Então, acho que isso também dá uma força a mais, sabe o que está deixando lá fora, mas, ao mesmo tempo, acho que o que vem buscar aqui vai ficar no lucro, é melhor? É assim, ele? Aqui é um processo de discernimento, né, como a senhora mesmo disse. Os padres, né, os animadores vocacionais deixam claro que não é porque o menino entra no seminário que ele será padre, é porque é um processo longo de discernimento, né, para ver se realmente é a vocação, né, da pessoa, ser padre ou sacerdote ou, né, a vocação material. A gente vai discernindo, né, ao decorrer dos anos. Então é um passo muito importante, né? A gente já deu sim, estamos aqui, estamos discernindo, né? E se Deus abençoar, vamos ter um bom discernimento. Nós, da DATV e toda a Diocese de Apucarana que acompanha, tenho a certeza de que estão sempre torcendo, porque eu falo que quando nós falamos com os seminaristas, nós estamos assim pensando no futuro da nossa igreja, saber que a nossa igreja tem futuro. Então, a gente espera que vocês consigam ser perseverantes na caminhada e, sendo do agrado de Deus, quem sabe um dia, como é de costume nosso também, entrevistarmos nas vésperas da ordenação. Como esse ano nós vamos ter a ordenação do Kleber. Então, antes da ordenação presbiteral dele, eu vou fazer entrevista, como já fiz com a maioria dos nossos jovens sacerdotes. E eu espero poder estar com vocês daqui a alguns anos também fazendo esse trabalho.
Então, agradecer muito a presença de vocês. Se tinha nervosismo no início, mas o que eu queria é que vocês abrissem o coração para dizer que vocês, de fato, estão buscando essa vocação, buscando esse sonho. E o sonho, de fato, Eduardo, para você hoje, é ser sacerdote? Sim, com certeza. Então, que Deus abençoe, que vocês possam ser perseverantes e um dia, quem sabe, serem bons e santos sacerdotes, pastoreando todo o nosso povo de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Nós temos outros meninos para conversarem também. E mais uma vez, insistindo para que vocês interajam no nosso canal, deixem ali um like, um comentário, e inscreva-se no canal. Estamos aí às vésperas de chegar aos 20 mil inscritos. É o veículo de comunicação da nossa diocese. É aqui que nós partilhamos tudo o que acontece de bom. E falar de vocações, falar de quem está no seminário, se preparando para a vocação sacerdotal, sem dúvida é uma boa notícia. Agradeço a companhia de vocês, fiquem com Deus e sigam a nossa série desses podcasts vocacionais, que certamente que vocês irão gostar bastante. Um abraço e até o nosso próximo.